Então, pessoas, boa noite, sejam bem-vindos. Estamos aí para a nossa quinta aula, se eu não me engano, de estruturas 1, tá? Então, por enquanto, fizemos todo aquele apanhado geral e tal, falamos um pouco sobre os sistemas estruturais, aí começamos na aula passada a falar um pouco sobre os apoios, sobre as reações, sobre forças e tudo aquilo lá, tá? Então, hoje nós vamos começar realmente a fazer contas, sim. Vamos começar esses cálculos e tal, porque com certeza vai ser o que mais vai demandar aí dos nossos trabalhos, contas, projetos, listas e tudo mais, tá? Então, o que a gente começa a fazer hoje, a gente vai perdurar aí por, olha, no mínimo umas 10 aulas ainda para frente, tá? Então, como eu digo, praticamente esse conteúdo que a gente starta hoje é a base para levar o semestre, tá? Então, é o que a gente vai fazer hoje. Já vai começar. Para as últimas aulas, a gente... Nem as últimas, né? Eu acredito que para ano que vem em si, a gente começa daí a mexer com os diagramas em si, que é bem importante para saber as cargas máximas, os momentos fletores máximos, etc. E daí a gente deve finalizar aí com a parte das treliças em si, tá? Então seria mais ou menos só para dar o norte para vocês aí de como é que vai estar funcionando, beleza? Então a gente começa hoje, a gente vai fazer muitos exercícios, tá? A minha proposta sempre eu faço bastante exercício junto com vocês, então eu até peço perdão, às vezes fica uma aula meio cansada, meio monótona, por a gente estar online, que eu tenho que ficar digitando aqui os números e tal para fazer as contas, tá? Mas, infelizmente, é o que tem para hoje aí, tá? E tudo, claro, fica gravado para vocês tirarem dúvidas mais para frente, ok? Esse conteúdo todo que a gente vai ver aqui em Estruturas 1, com certeza, eu digo assim que é o grande divisor do técnico em edificações. Por quê? Porque é o seguinte, esses modelos estruturais que a gente vai começar a trabalhar, as únicas pessoas que veem isso na vida são técnicos em edificações e engenheiros civis. Arquiteto vê isso aqui, tipo, muito no beabá, assim, tipo, quase nada. Então, são as duas profissões que têm exatamente esse conteúdo e esse entendimento de vigas. Por que eu falo essa questão dos técnicos e tal? Porque vocês vão ter essa ferramenta na mão, tá? É uma coisa que parece ser meio fora da casinha, meio surreal, mas é a base da estrutura. Então é aqui que a gente vai tirar as cargas, é assim que a gente faz. E assim, seja no técnico, seja na engenharia, seja em qualquer pessoa que mexa com modelo estrutural, tá? Então é isso que é esse conhecimento totalmente diferente. Como eu digo, qualquer outra aula parece ser muito prática, solos, técnicas, concreto, então, são coisas que vocês já viram. Mas isso aqui é um conteúdo que com certeza é totalmente novo. Mas não é porque é novo, é difícil, tá? E eu tento passar da melhor forma que a gente puder para todo mundo, beleza? Então vamos lá. Então o que a gente vai trabalhar? Fiz esse rabisquinho aqui, tá? Só para vocês entenderem, seria mais ou menos o seguinte, tá? Vou até dar uma completada aqui. Isso aqui é como se fosse o corte, tá? De uma viga. Então a gente teria aqui, né? Uma viga, pilares, etc. A gente pode pensar aqui num sistema estrutural aqui de um edifício, um sobrado, coisa assim, tá? Vamos dizer que a gente tivesse mais ou menos isso aqui. Então eu tenho lá os meus pilares, tenho as vigas, tá? Em cima disso eu vou ter caixa d'água, em cima disso eu vou ter o telhado, eu vou ter esse monte de coisa, tá? Mas eu preciso o quê? Eu preciso saber o quanto que vai ser o meu esforço. Eu preciso saber essas reações, esses esforços. E é isso que a gente vai calcular. Para não precisar toda vez desenhar, então, como a gente já falou na aula passada, existe uma convenção que a gente faz isso aqui, tá? Eu vou só apagar esse que eu fiz agora por último. Vamos dizer que eu tivesse exatamente isso aqui, tá? Então, eu tenho um pilar que tem uma carga, descarregando numa viga e distribuindo isso para outros pilares. Então, a representação disso, desculpa fazer esses zooms aqui, uma hora eu me acerto, tá? Então, a representação disso aqui, desse sistema estrutural, é isso, tá? Então, a nossa viga vira uma barrinha, o nosso pilar, que é a carga, vai virar essa flecha para baixo com a carga, que a gente sempre vai trabalhar aqui com quilonewtons, tá? Essa é a nossa unidade, que é a unidade de força mesmo, tá? A gente vai ter as nossas medidas.
os nossos apoios, que eu vou falar isso mais para frente, e a gente vai determinar essas reações. Então, é isso que a gente quer determinar. Qual que é a reação? Quer dizer o quê? Mais ou menos assim, eu tenho 20 kilonewtons empurrando a minha viga. E eu tenho essa viga distribuída em 2 apoios. Então, a minha reação, o quanto de força eu vou ter para segurar esses 20 kilonewtons, nesse exemplo, que é extremamente simétrico, é 10 para cada lado, tá? Seria mais ou menos isso. Então, eu preciso o quê? Preciso chegar nessas reações. É isso que é importante. Por quê? Porque eu vou ter pilares que têm que resistir a 10 kilonewtons, tá? Então, por enquanto é isso. Depois a gente vai ver a deformação da viga, o momento da viga, o esforço cortante, enfim, outras coisas relacionadas à viga. Mas, por enquanto, atenham-se nessas reações de apoio, esses 10 que estão aqui, tá? E é isso que a gente vai fazer agora. Então, eu fiz aqui uma réplica. Vou tentar deixar o mais parecido que eu puder com o de cima, tá? Então, aqui assim eu vou deixar magenta, fazer um troço aqui bem beabá mesmo, tá? Aqui a minha cota eu vou deixar ela em vermelha, para não ficar tão assim, né? Pronto, desse jeitão aqui. Essa representação que a gente viu aqui, que é o que a gente estava vendo na aula passada, são esses apoios. Daí, lembra que a gente falou lá que tinha o apoio livre, o apoio engastado, o apoio não sei o quê, o apoio fixo, aquele monte de apoio? Isso são as representações. A gente desenha esses triângulos, tá? E a gente vai sempre manter dessa forma aqui, como se fosse um lado da viga, ela seria como se fosse um carrinho, tá? Que é o quê? Quer dizer que ela permite andar no sentido horizontal, tá? Ela não exerce nenhuma reação nesse sentido. Claro que na prática não é bem assim que acontece, tá? Mas a gente vai ver que se não for assim, a gente não consegue calcular. Então é uma convenção para a gente conseguir calcular. E o outro lado, geralmente, vai ser esse apoio fixo, tá? Então, falando em termos de reação, tá? Que é a primeira coisa que a gente vai ter, veja como é meio simples. Então, partindo do exemplo de cima, tá? Se eu tivesse uma carga de 12 kilonewtons empurrando para baixo, eu vou ter o quê? Vou ter cargas aqui em A e em B empurrando para cima de 6 kilonewtons, tá? Parece muito simples, fácil, tal. Porém, a gente já vai colocar uns nomes aqui, que é o que a gente vai realmente trabalhar aqui nos nossos exemplos, tá? Então, vamos lá. Vamos começar pegando esse aqui. Então, eu sempre vou ter aqui, no meu apoio A, a gente vai ter uma reação. Eu quero desenhar essa aqui, porque daí eu vou acabar copiando isso aqui para os outros. Deixa eu só dar fazer ela bem bacaninha aqui, que a gente vai usar muito ela, tá? Então, eu quero que ela fique bem bonita aqui. Então, pronto. Opa, não é do Mirodesk. E eu vou deixar essa aqui até de uma cor diferentona, um azul talvez. Não, eu vou deixar até o preto. Vou deixar o preto mesmo, tá? Então, a gente vai ter essa reação, que é a reação do apoio A, tá? E já vou explicar essa questão do baixo para cima e tudo isso. Existe uma convenção para a gente, tá? Então, isso aqui vai ser, a gente vai chamar ela de RA, tá? Que é a reação no apoio A, certo? Isso aqui pode estar invertido, tá? Não tem problema. Eu acho que eu até gosto de deixar o RA aqui para cima e o A representando o apoio para baixo, tá? Então, eu estou dizendo assim, que eu tenho uma reação em A apontando para cima. Nesse mesmo exemplo aqui, então, eu vou ter uma reação em B apontando para cima, tá? E por que essa questão de apontar para cima, apontar para baixo? Porque é mais ou menos assim, ó, a minha carga empurra para baixo. Então, as minhas reações empurram para cima, tá? A gente quer o quê? O equilíbrio. É isso que a gente quer. Esses dois apoios oferecem esse tipo de reações, que são essas reações para baixo e para cima, tá? Lembra que eu falei que nesse caso do apoio, seria como se tivesse as rodinhas, ele pode se mover livremente.
Já nesse aqui, não é bem assim que funciona. Por quê? Porque ele está fixo. Então, se esse aqui empurrar ou puxar, vai aparecer uma reação aqui, tá? Nesse RB, que seria mais ou menos isso aqui, ó. Nossa, como tá torto essa minha reação, tá? Então, deixa eu dar um copiar aqui. Então, nesse ponto, eu vou ter uma reação no sentido horizontal, tá? Vou desenhar ela, por exemplo, para cá. Então, eu vou ter uma reação exatamente aqui no apoio, tá? Essa aqui também, ela é exatamente no apoio. Deixa assim. Então, aqui eu tenho o quê? Uma reação em B, de baixo para cima, e uma reação horizontal. Eu vou ter o que eu vou chamar aqui de HB. Tá? Então, eu tenho uma reação vertical em B e tenho uma reação horizontal HB. Tá? Por quê? Porque esse apoio ele pode se mexer e ele vai ter que reagir. Lei de ação e reação. Mas eu não tenho nenhuma carga que está empurrando isso aqui para a direita ou para a esquerda. Quer dizer o quê? Quer dizer que o meu HB vale zero, tá? Porque não existe carga. Mas essa carga, eu poderia ter uma outra carga que empurrasse ele assim. Ou, que a gente vai ver muito aqui, tá? Que vai acontecer o quê? Eu posso ter cargas assim, inclinadas. E automaticamente uma carga inclinada tende a empurrar a minha viga. Então, o meu HB deixa de ser zero, tá? Ele vai ter um valor. Não é o nosso caso aqui do nosso exemplo, tá? Então, é isso. Esse aqui, muito simples, é só isso. Então, eu tenho o quê? Tenho o RA, o RB e o HB. Então, aqui embaixo eu vou até escrever. Calma que não vai ser, tudo vai ser assim na mão, tá? Mas vai ser mais ou menos assim. Então, meu RA desse exemplo aqui, metade para cada lado, 6 quilonewtons, tá? Meu RB, mesma coisa, 6 quilonewtons. E o meu HB, que eu tenho que escrever, tá? 0 quilonewtons, ok? Lembrando, por que não tem HB? Não existe reação em B, porque esse meu apoio é móvel. Ele não oferece nenhum tipo de resistência ao eixo horizontal. Por isso não existe HA. Aí você vai falar assim, professor, tá, mas pode ser o contrário, pode ser o B aqui, o A ali, pode ser o A, pode ser número, pode ser um monte de coisa. Existe meio que uma convenção da gente chamar sempre os apoios de R e o H. Aí você vai falar assim, professor, mas não pode ser então VA e VB? Não, porque o esforço cortante, quando a gente for trabalhar, ele é a letra V maiúscula. Então a gente acaba não usando, tá? A gente usa reação no apoio A, reação no apoio B. Tá bom? Pessoas, vou dar um pause aqui e vou ver como é que tá aqui. Na verdade, eu acho que tá só o Wilson. Acho que o João deve ter até caído. Então, Wilson, tranquilo até aqui? Parece ser meio simples. Continuo, tá tranquilo? Não, pode continuar. Então, beleza. Tá sendo gravado depois pro pessoal, tá? Bom, aqui muito simples, tá? Só que, por exemplo, e nesse segundo caso, tá? O que acontece aqui? É uma viga, são apoios, é tudo igualzinho. Porém, não tá no meio. E agora? E agora a gente tem que dar um jeito de calcular isso aqui, tá? Justamente porque não tá no meio. Só um minutinho. Tá. Então, porque não tá no meio, tá? Então a gente tem que dar um jeito de calcular. Olhando assim, o que dá para perceber? Bom, vamos pensar assim, se eu tenho 8 quilonewtons nessa posição, que está mais perto do apoio B, parece meio lógico que a reação do apoio B vai ser maior que a do apoio A. Mas eu não sei necessariamente quanto, tá? Que número, que valor que vai dar isso aqui. Quer dizer, na verdade, aqui como é bem ainda é simétrico, dá para saber, mas a gente vai, vou mostrar como que a gente vai calcular essa reação, tá? Então, vocês sempre vão pegar o exercício desse tipo aqui, com os apoios, com as cotas e com as cargas. O que vocês vão fazer? Vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer exatamente
esses desenhos aqui, ó. Desenhar essas reações, tá? A gente vai desenhar elas lá. Então, a gente vai pegar aqui, no meu caso simples, eu vou transferir para cá. Então, eu quero calcular o meu RA e o meu RB, tá? Eu estou desenhando as minhas reações. Ao mesmo tempo, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar aqui o meu HB, porque eu tenho essa reação. Claro que eu já sei que ela vale zero, tá? Mas quanto vale o RA e o RB? Bom, o RA e o RB eu não sei e preciso determinar. E para isso a gente tem métodos, que a gente até passou meio rapidamente na última aula, mas é mais ou menos o seguinte. A gente quer que esteja tudo em equilíbrio, certo? Então eu quero dizer o quê? Que as minhas reações horizontais, a somatória das reações tem que ser zero. Por isso que o HB é zero, que não tem carga. Eu quero que as minhas reações verticais sejam zero. Então, meu RA e meu RB somados e a minha carga de 8 tem que zerar. Ela tem que ser zero, tá? E aí vem a nossa primeira convenção, que é o seguinte. Isso pode mudar, tá? Isso, na verdade, não altera muita coisa, mas eu gosto de fazer assim. Então, quando eu falar em reação, tá? Toda reação que tiver para cima, ela recebe o sinal positivo, tá bom? Então, é isso que a gente vai convencionar. Então, quando a gente falar de reações verticais, para cima, positivo. Para baixo, negativo. Por quê? Porque agora nós vamos calcular esse negócio aqui. Deixa eu só pegar aqui uma fórmula aqui que tiver um somatório, só para ficar bacaninha aqui. Deixa eu ver onde é que está aqui. Somatório. Deixa eu levar lá em cima. Então, o que, que a gente quer aqui? A gente quer que o somatório das minhas cargas verticais, tá? Eu quero que o meu somatório seja zero. Como que eu vou fazer isso? Partindo daquele princípio. Então, eu vou olhar só o que eu tiver vertical agora, subindo e descendo. Sempre começar da esquerda para a direita e vir olhando. Então, eu vou começar aqui do meu apoio A. O que, que eu tenho de carga no meu apoio A, de reação? Eu tenho o RA que está apontando para cima, tá? Então eu vou escrever isso aqui, ó, que o meu RA. Eu não sei quanto ele é ainda, mas ele existe, ele é uma reação. RA e aponta para cima. Se ele aponta para cima, ele é positivo, segundo a nossa convenção. Vou continuar olhando aqui a minha viga. Estou olhando aqui. Cheguei no meu 8. O meu 8 está para baixo. Está empurrando. Pela nossa convenção, deixa eu escrever que isso aqui é uma convenção, tá? Então, isso aqui é a nossa convenção. Tá? Então, o meu 8 está empurrando para baixo. Então, eu tenho meu RA positivo e eu vou ter menos 8. Por que menos 8? Porque está para baixo. E nas nossas convenções, essas reações verticais, tá? Para cima e para baixo, tem essa diferença de sinal, tá? Deixa eu fechar que vocês já vão entender. Continuo olhando a minha viga. O que, que eu tenho? Meu RB. Meu RB empurrando para cima. Mais RB. E tudo isso, segundo a minha condição de equilíbrio, tem que ser igual a zero. Tá? É isso aqui que eu quero. Então, o que, que eu tive? Meu RA para cima, meu RB para cima. Positivos, por causa da convenção. Depois eu tive o quê? A minha carga de 8 kN para baixo, negativa. Então, eu tenho isso aqui. Eu tenho um RA mais RB menos 8 e tudo isso tem que zerar. Por que tem que zerar? Porque se não zerar, isso aqui vai mexer. A gente não quer que mexa, a gente quer estática. Então, tudo isso vai ser zero. Por isso, essas convenções, sinais, etc, tá? Porque daí a gente vai trabalhar com sistema de equação, vai passar o 8 para o outro lado e tal. Ok. Só que tem um problema. Eu tenho duas incógnitas, que é o RA e o RB, tá? Então,
eu tenho duas, mas eu só tenho uma equação. Eu não posso chutar, estipular um valor aqui. Como que eu vou fazer para calcular essa segunda? E aí que vai entrar a engenharia, que inventou um negócio chamado momento, que eu comecei a falar na aula passada. E o que, que é esse momento? É a tendência de, por exemplo, vou pegar essa caneta como exemplo. Eu fixo essa caneta aqui, certo? O momento é quando eu aplico uma carga em qualquer ponto daqui e ele tende a girar. Então, esse giro, essa tendência de giro é o tal do momento, tá? Vou repetir. Então, o que é o momento? Eu pegar aqui uma barra, que seja, e fixar uma ponta. Qualquer carga que eu ponho aqui, ó, a tendência é girar e não empurrar a barra inteira, tá? Porque aqui está fixo. Isso é o momento. É a carga que tende a fazer um giro. Isso é momento, tá? Então, como que nós vamos trabalhar aqui no nosso problema? Nós vamos trabalhar da seguinte forma. A gente vai escolher um ponto aqui, que pode ser o RA ou o RB, ou qualquer ponto dessa viga, não importa. E é como se eu falo que a gente batesse um prego. A gente vai bater um prego aqui e vai fixar esse ponto, tá? Que tanto faz se for o A ou se for o B. Então, a gente vai fixar ele. A hora que a gente fixar ele, a gente vai ver essas cargas, o que vai tender a fazer esse giro. E é assim que nós vamos descobrir. Então, vamos lá. Esse bem passo a passo. Então, eu vou fazer aqui um círculozinho para dizer que eu vou travar um lugar. Nesse primeiro aqui, eu vou escolher a minha trava aqui, tá? Então, por exemplo, eu vou travar em A mesmo, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Vou desenhar um círculo vermelho, tá? E tô falando o seguinte, bom, nessa minha viga aqui, eu fixei o A. Ela tá travada aqui no A, tá? Então, eu travei. Ali não gira. É a mesma coisa aqui, ó. Travei aqui no meu ponto A, certo? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou ir andando nessa minha viga e ver as reações que eu tenho ao longo dela. E aí, eu vou andando aqui e cheguei nesse 8, tá? E esse 8 tá empurrando para baixo, certo? Ele tá fazendo isso aqui na minha viga. A que distância? Ele tem uma distância do ponto que eu fixei, que é o RA aqui. Então, ó, eu teria 8 quilonewtons numa distância de 6 metros empurrando para baixo. E por que essa distância é importante, esse momento, né? Porque imagine só, é a mesma coisa, se eu tiver 8 newtons empurrando bem pertinho aqui, ó, ele vai oferecer pouca resistência, pouco giro. Agora, se o meu 8 for lá na ponta, pode ver que ele vai dar um giro muito mais forte. Acredito que tem uma lógica, né? Vocês conseguem entender essa lógica. Então, o meu momento é o quê? É a força vezes a distância, tá? Então, eu vou considerar a carga e a distância que ela está do meu ponto fixo, tá? E isso vai ser o meu momento. Também tem uma convenção, que a gente vai pegar aqui, tá? Essa convenção não é um padrão, tá? Ela pode mudar até de livros, mas isso não importa. E eu vou mostrar para vocês por que não importa, tá? Mas isso mais para frente ainda, quando acontecer um caso. Então, eu vou por aqui, ó. Então, a gente tinha a nossa primeira convenção, tá? Tá meio grande isso aqui, mas tudo bem. Que, vou até tinha mais curvado aqui, ó. Que para cima era positivo. E nesse caso, o nosso momento vai ser o seguinte: se a nossa viga girar no sentido horário, ele vai ser positivo, tá? Então é claro que no anti-horário é negativo, certo? Isso é uma convenção nossa. Bom, a primeira conta nossa, a gente fez isso aqui, que a somatória das cargas verticais tinha que ser zero para estar em equilíbrio, tá? Agora, a somatória dos meus momentos também tem que ser zero. Por quê? Porque senão a minha viga vai ficar girando infinitamente, tá? Ela simplesmente vai girar absurdamente e não vai parar. Então, a gente não quer que isso aconteça. Então, a gente vai determinar que esses momentos têm que ser zero. Voltando aqui, então, o que eu fiz? Fixei aqui o meu RA, tá? Deixa eu ver se consigo deixar aqui tudo aparecendo. Consigo. Então, eu fixei aqui. Não tem nada, não tem momento, não tem carga, não tem nada. Comecei a andar na minha viga. Fui andando e cheguei nesse 8.
Aí esse 8 está fazendo o quê? Ele está tendendo a girar a minha viga, tá? Por quê? Eu fixei o A e ele tende a fazer o giro. E esse giro está em que sentido? Só vocês pensarem, ó, ele está no sentido horário, tá? Então, nesse meu ponto que eu fixei o RA, que poderia ser o RB, tá? Mas no RA, ele está girando sentido horário. Se ele está girando sentido horário, ele é o quê? Positivo, pela nossa convenção aqui, tá? Então, como que eu vou escrever isso aqui? Eu vou escrever que isso aqui é 8 vezes a minha distância, tá? Então, é carga vezes a distância. Então, tá girando aqui. Isso é o meu momento da carga 8. Que mais que eu tenho? Vou continuar olhando para minha viga. Cheguei lá no RB, a minha reação em B. O que a reação em B está fazendo? Está empurrando, está fazendo isso, está subindo, tá? Só que se ela está subindo, segundo a minha convenção, ela está girando sentido anti-horário. Quer dizer o quê? Ela é negativa. Então, eu vou ter menos RB vezes a distância. Então, o momento sempre tem que considerar a distância. Qual é a distância que eu tenho lá do ponto que eu fixei? Eu tenho 8 metros, tá? Que é o comprimento total da minha viga, certo? Então, ó, na minha primeira carga, ela estava distante a quanto? Lá do meu fixo, que foi o ponto A, o RA lá. 6 metros. Então, foi 8 vezes 6, positivo. Agora eu vou ter o quê? RB vezes 8, que é a distância lá do primeiro ponto, tá? Negativo, porque está girando sentido anti-horário. Ok. Tem mais carga? Tem o HB. Mas o HB não oferece giro, porque ele está no sentido da viga, tá? Ele não vai girar. Vai girar só o 8 e o RB. E tudo isso aqui tem que ser igual a zero. Aí, pronto. Daqui para frente é matemática, tá? Então, esse é o conceito de reações verticais horizontais e momentos, tá bom? Então, vamos voltar aqui, ó. Vamos agora aproximar aqui para nós fazer isso aqui. Então, agora eu vou ajeitar aqui essa minha equação, tá? Então, eu vou fazer aqui, por exemplo, 6 vezes 8, 48, vou multiplicar, menos a reação em B vezes 8. Então, lembrando que esse RB pertence ao 8. Tudo isso aqui é igual a zero, beleza? Beleza. Aí, agora, o que eu vou fazer? Matemática, equação em primeiro grau. Vou pegar esse 48 e jogar para o lado de lá e deixar o RB para o lado de cá, tá? Então, vai ficar menos RB, porque eu não estou mudando sinal de nada, vezes 8 é igual a menos 48. Por que menos? Porque aqui era positivo, passa para lá, negativo, tá? Mudou o sinal do igual. Beleza. O que eu vou fazer agora? Bom, dá para ver aqui, se aqui é menos e aqui é menos, eu posso simplesmente simplificar o sinal, tá? Como se eu multiplicasse por menos 1, fica zero. Então, eu vou ter o RB, que aqui está multiplicando, vai passar para lá dividindo. Então, eu vou ter RB é igual a 48 dividido por 8. Tá? Eu tenho isso aqui. Se eu manter esse sinal, tudo bem, tá? Poderia, né? Posso manter o sinal aqui, não muda nada, tá? E aí eu vou ter o quê? Que o meu RB vale 6 kilonewtons. Certo? Certo? Kilonewtons? É o contrário aqui. O K é maiúsculo? Nunca se lembra. Não, o N é maiúsculo. Beleza. Então eu achei o quê? Eu acabei de achar a minha reação em B, tá? Então a minha reação em B, através dessa fórmula no momento, me deu o RB. O que é o RB? O RB é essa carga aqui, ó. É essa carga que está empurrando para cima. Eu acabei de achar essa flecha. E a questão da convenção que eu falei é o seguinte: se deu positivo aqui, quer dizer o quê? Ó? O meu R positivo é para cima. Aqui eu não coloquei que o R é para cima, eu podia ter posto para baixo, mas eu pus para cima. Então quer dizer o quê? Tá certo. Positivo para cima. Beleza. Meu RB está posicionado certo. E meu RB vale 6 kilonewtons. Ok. Se eu achei o RB, automaticamente eu consigo achar o meu RA. Como?
voltando naquela primeira equação lá da somatória das cargas verticais. Então, eu vou vir aqui agora. Então, eu tenho meu RA, que eu não sei quanto é, menos 8, mais o meu RB, que agora eu substituo, que eu sei que ele vale 6. Tudo isso tem que ser igual a zero. Só fazer essa matemática aqui, vai ficar RA é igual, aliás, eu vou fazer aqui, RA menos 2, tá? Que é menos 8 mais 6 é menos 2, é igual a zero. Tá? E automaticamente meu RA vai ser 2 quilonewtons. Pronto. Acabei de achar o meu RA e meu RB. Como que eu sei que está certo? Só pensar. A minha carga era 8, certo? Eu estou dizendo que o meu RA e o meu RB tem que segurar essa carga. Então, a somatória deles tem que ser 8. 6 mais 2, 8. Ok, quer dizer que está certo. Próxima conferência. A gente não lembra que a gente falou lá no comecinho que, teoricamente, o meu RB ele tem que aguentar mais carga que o RA? Por quê? Porque a minha carga está mais perto da RB. Bom, aqui está dizendo que o meu RB é 6, então ele está mais carregado. E o meu RA é 2, ele está menos carregado. Tá? Então, ok, tá certo. Tá? Acabou. Por incrível que pareça, é isso. É essas duas contas aí que a gente vai fazer e vai achar essas reações. Por que tudo isso? Porque agora eu sei que o meu RB, a minha reação em B, é muito maior. Então eu vou projetar ela com base nessa informação. Claro que aqui ainda teria o traçamento dos gráficos, das flexões, de tudo o resto, tá? Mas é isso. É isso que a gente vai fazer. Tá bom? Pessoas que me acompanham pelo YouTube e deixa eu ver se o Wilson está aqui ainda ou se apareceu mais alguém. Wilson está aí ainda. Wilson, Tô. tranquilo? Tô, antes do professor fazer toda essa contaiada ali, eu já tinha meio que deduzido que ia dar esse resultado, porque é bem simétrico ali, né? A altura ó, o peso ali com a largura ali, né? Sim, perfeito, perfeito. A ideia é essa mesmo. Quanto mais você puder deduzir, melhor, tá? Mas é claro, você conseguiu ainda porque aqui está simples. Mas olha um desse. Já não está É, tão fácil deduzir, né? e já tem mais ponto de carga em cima, daí já. É exatamente, entendeu? Mas é bom, se você olhando, você conseguiu deduzir, isso é bom, porque tem gente que às vezes fica 10 anos fazendo isso aqui e não consegue enxergar esse tipo de coisa, tá? Mas a tua lógica era bem isso, tipo, se aqui tem 8 e tá a 2 metros, e aqui tem 6, vamos dividir esse 8 aqui em 4 pedaços, esse aqui pega 3 pedaços, aquele 2 pedaços. Eu faço isso também, tá? Mas é só para exemplificar, tá? Mas a contaiada é importante, tá? A contaiada é o que a gente vai usar para a vida aqui, tem que entender também, tá? Não, sim. A gente vai fazer mais um aqui, tá? Eu até nem vou fazer aquele com 3 cargas, eu vou criar um aqui com 2 cargas só, um pouco diferente aqui. E a gente vai deixar aquele lá para a próxima aula. Então, a gente vai fazer um separado aqui. Vamos botar mais uma carga aqui. Só que agora a gente vai botar essa carga bem no meio aqui, ó. Que é claro que essa viga não é inteiriça ainda para me ajudar. Vamos lá. Acho que tá bom, né? Acho que já dá alguma coisa meio diferentona aqui já. Já dá para a gente brincar um pouco. Deixa eu só baixar essas cotas aqui para não ficar esse exagero. Beleza. Então, acho que vamos deixar, inclusive, esses números. Ou tá muito óbvio? Você olhando assim, consegue de cara saber quanto que é o RA e o RB? Não, né? Fazer o seguinte, até para Já tá muito dificultar. complicado um pouco. Já complica um pouco, né? Eu vou pôr aqui como 4 metros, tá?
Eu não sei quanto vai dar, não fiz isso aqui antes, tá? Mas vamos dizer que é isso aqui. Então, agora a gente tem duas cargas. A gente pode ter 3, pode ter uma, pode ter 20, pode ter carga inclinada, pode ter o cão aqui, tá? Nós vamos ver isso ao longo do semestre. Mas vamos partir desse princípio, tá? Eu vou só dar um copiar aqui, porque na verdade é o seguinte, só para economizar um pouco de tempo, porque no exercício, quando vocês estiverem fazendo, não vai ter essas reações aqui, tá? Ele vai estar desse jeitão aqui. Ele só vai ter isso aqui, a viga, e olha lá se eu pôr esses apoios aqui. Geralmente eu não ponho nenhum apoio. Isso aqui que vai chegar para vocês nos exercícios, tá? E eu vou pedir, determine a reação em A e B, ou a reação nos pilares. E aí, esse beabá aqui, essas flechas, essas coisas, já faz parte aí do trabalho de vocês, tá bom? Então, tudo isso aqui é vocês que vão fazer, mas é meio padrão, tá? O que vocês vão fazer? Vão pegar do jeito que tá lá essas cargas, vão desenhar as reações em A e B, geralmente, né? Só se você for muito doido, mas se não, desenha ela de baixo para cima, que é sucesso, tá? E vai ver onde for o apoio fixo e vai colocar a reação, tá? O HB aqui, ou HA, enfim, pode ser que o apoio fixo seja do outro lado também, tá? São essas variâncias aí que pode acontecer, tá bom? Mas é mais ou menos isso aqui. Beleza. Com base nisso, o que a gente vai fazer? A gente vai usar essas fórmulas de novo, tá? A gente sempre vai sair delas. Aí o João voltou. Ô, João, acho que caiu aí, mas estamos de novo. Chegou bem na hora que a gente vai começar o segundo exercício aqui, tá? Então, vamos lá. Voltando aqui, então. Só vou apagar isso aqui para não... vocês não olharem e acharem que a gente está usando aquilo ali, tá? Então, estamos aqui. E o que vai acontecer agora? Então, estamos aqui na nossa segunda viga, duas cargas, tá? Uma de 12, uma de 8. Então, a gente tem os 20 quilonewtons e tal, tal. Então, mesma coisa. Posso começar pelo momento primeiro? Posso, mas eu vou começar aqui pelo vertical, tá? Sempre vai ficar aquela incógnita. Então, somatória das forças verticais tem que ser igual a zero. Convenção, carga para cima positivo, carga para baixo negativo. Eu vou colocar o mais e o menos aqui, tá? Para ficar bem didático mesmo. Então, comecei a olhar aqui em RA, tá? Então, primeira reação nossa, RA. Para cima é positivo, mais RA, tá? Vou deixar os mais aí, depois a gente tira. Continuo olhando a minha viga, cheguei no 12, tá? Cheguei no 12, para baixo. Para baixo é menos, então, menos 12. Continuo andando na minha viga, cheguei lá no 8. Para baixo? Sim, para baixo negativo, menos 8, tá? Continuei andando, cheguei lá no meu RB, estou olhando as cargas verticais, tá? RB para cima, mais RB. E tudo isso tem que ser igual a zero, tá? Isso é minha somatória de cargas verticais. Então, eu peguei tudo que era para cima, mais, para baixo, menos. Pronto, tá? E aí, vamos ter RA menos 20, tá? Somei os dois aqui, mais RB é igual a zero. Ok, tenho duas incógnitas, não tenho como saber. Só sei que isso tudo aí tem que aguentar os 20 quilonewtons. Para saber, vamos vir aqui no momento, tá? Vou deixar o travado em A do mesmo jeito, tá? Depois a gente vai fazer exercícios travando em B, só para vocês verem a diferença. Então, minha somatória dos momentos tem que ser igual a zero, tá? João, talvez cortou, você não viu essa parte ali dos momentos, mas eu vou explicar aqui de novo, tá? O momento nada mais é que a força vezes a distância. Aqui no nosso exercício, eu estou vindo aqui no meu apoio em A e estou fixando. Então, eu estou pegando a minha viga, batendo um prego aqui, falando, ó, aqui em A não mexe, tá? Mexe para frente, mas para trás não mexe. E aí eu vou vir olhando a minha viga. Vou vir olhando, cheguei na minha carga aqui de 12, tá? Minha convenção é essa aqui, ó. Giro sentido horário, momento positivo, tá? Deixa eu tentar aproximar um pouquinho mais aqui. Aqui, pronto. Cheguei lá no 12. Esse 12 está fazendo o quê? Está empurrando para baixo. Para baixo, está girando, ó.
sentido horário. Se é sentido horário, é positivo. E quanto é o meu momento aqui nessa carga de 12? Ela vai ser positiva 12 vezes a distância. Distância lá do meu apoio fixo, 4 metros. Tá? Então, esse giro. Beleza. Continuo andando na minha viga. Estou andando. Cheguei no 8. 8, mesma coisa. Sentido horário, porque eu estou travado lá em RA. Então, mais 8 vezes 6, tá? Porque é a distância da carga até o apoio, tá? Não vai colocar 2 aqui que você errou a questão, beleza? Continuo andando. Cheguei lá no meu RB. Só que o RB tá girando sentido anti-horário, ó. Ele tá fazendo giro pro outro lado. Então, ele é negativo. Menos RB. Vezes qual a distância, tá? Até o meu apoio lá é 8 metros. Então, menos RB vezes 8. Tudo isso igual a zero. Lembrando que o meu HB não oferece reação de momento, porque ele está no sentido da viga, tá bom? Então, o meu HB aqui é zero. Até esqueci de escrever no outro. Deixa eu escrever aqui, que eu esqueci, ó. Então, eu tinha o meu RA, tinha o meu RB. Deixa eu copiar aqui. Senão fica incompleto, né? Então, o meu RA aqui vale 2, meu RB vale 6, meu HB vale 0. Pronto, fechou. Então, vamos lá. Então, eu tenho isso aqui. Deixa eu separar um pouco aqui para não ficar tão em cima. Pronto. Agora, vamos fazer essa matemática básica aqui, tá? Então, eu vou ter o quê? 12 vezes 4, tá? Então, eu tenho 48, positivo, mais 6 vezes 8, 48, coincidentemente, tá? Menos RB vezes 8, lembrando que esse RB é um número que está junto, tá? Como se fosse 8x, é mais ou menos isso que simboliza aqui, tá? Mas a gente deixa para trás, assim, só por convenção mesmo. E tudo isso aqui tem que ser igual a zero, tá? Beleza. Agora eu vou fazer o quê? Vou botar um para um lado e botar outro para o outro, deixar tudo separado. Então eu vou ter menos RB vezes 8, fica do lado de cá, vai ser igual 48 mais 48, 96. Positivo. Passou para o lado de lado igual, menos 96. Tá? Mudou o sinal. Agora eu vou dividir isso aqui. Então eu tenho que o meu RB vai ser, que eu vou deixar até o negativo, ó, menos 98 dividido por menos 8. Ah, só que daí se eu ponho menos, ele não faz a fração, tá? 96 dividido por 8. Tá? Eu vou deixar aqui, tá? Como se eu tivesse multiplicado por menos 1. Que aqui é menos, ali é menos, menos com menos dá mais, tá? É aquela matemática básica. Então, eu tenho 96 dividido por 8, certo? Então, eu tenho que o meu RB é igual, eu acho que é 12, né? Mas essa hora aí não dá para fazer de cabeça, assim, que mata a gente, é 12. Então, 12 quilonewtons. Pronto. Acabei de descobrir a minha reação no ponto B. Positiva quer dizer o quê? Que ela tem que estar para cima. Tá para cima? Tá para cima. Ok, tudo certo. Beleza. Com o RB na mão, ficou fácil, né? Só descobrir o RA. Então, meu RA menos 20 mais 12 é igual a zero. Então, o meu RA vai ser, então, vou botar aqui, RA menos, bem matemática básica, menos 8 é igual a zero, que é menos 20 mais 12, tá? Então, meu RA, passo o 8 lá, sinal contrário, menos, né, mais 8 quilonewtons. Pronto. Descobri que o meu RB vale 12, meu RA vale 8, e o meu HB vale 0, porque eu não tenho reação. Deixa eu copiar isso aqui também. Cadê o... E... Então, as minhas respostas são: meu RA vale 8 quilonewtons, meu RB vale 12 e meu HB vale 0. E aí, só para fazer aquela conferência básica, né? Então, o RA é 8 e o RB é 12. Então, dá 20. Quando deu as minhas cargas? 20. Beleza. Vocês vão falar assim: ah, professor, mas foi fácil, porque o RA ficou com essa carga, o RB ficou com a outra. Não, coincidência, tá? Só porque os números estavam redondos aqui,
pura coincidência, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? É só porque, igual a gente falou, o RB, ele segura mais carga porque essa carga de 8 está mais perto dele. Então, ele pegou praticamente essa carga inteira e mais um pedacinho dessa carga do meio, tá? Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Mas, pessoas, é isso, tá? A gente para por aqui. Vocês vão perceber o seguinte, que parece que quando eu estou fazendo aqui é muito fácil, parece que tipo, tá simplíssimo, mas a hora que vocês pegar a mão na massa para fazer, vocês não sabem nem por onde começar, tá? É normal, eu já passei por isso, tá? Eu estudei isso aqui na engenharia por uns 4 anos na vida, você estuda esse troço aqui, tá? Então, mas quando o professor faz é mel, mas quando você vai fazer, sério, embanana tudo, tá? E só resolve fazendo exercício, não tem outro jeito, tá? Eu ainda não fiz uma lista de exercício disso, mas acredito que para esse ano eu já faço, vai ser a próxima lista nossa, que é justamente determinar essas nossas reações de apoio. Certo, pessoas? Pergunto, fácil, difícil, tá tranquilo? Vou parar de gravar aqui.